Olá galera, tudo bem com vocês? Nós somos a galera aqui do Ocupa 18, movimento Ocupa o NEB. Estamos há 20 dias ocupados e hoje, 20 de novembro, estamos gravando um vídeo aqui para a gente discutir esse processo de resistência do povo negro no Brasil e articulado também com esse processo de resistência que a gente está tendo hoje. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre esse processo de resistência, né? Nós temos duas pautas principais, que é a medida provisória que reformula o ensino médio, além da PEC 241, que agora é 55, que vai cortar investimentos na educação, na saúde e na assistência social. E está sendo um processo muito rico, né? Um processo de formação política. Todos os dias nós temos eventos bem diversificados aqui, temos oficinas. Temos um momento em que a gente pode discutir, de fato, a conjuntura política do Brasil, em que a gente pode discutir a conjuntura política local e que a gente pode, de fato, se formar, se informar, que a gente possa estar construindo esse processo de resistência. Também da ocupação não é só fazer uma pressão política, o que a gente quis trazer é profissionais interdisciplinares no sentido de abrir a academia para isso. A gente está movimentando, mobilizando profissionais no sentido de trazer oficinas. A gente tem oficinas a cada 2 horas, a gente está trazendo profissionais para a roda de conversas, a gente está trazendo pessoas para nos informar, discussões. A ideia aqui, na verdade, é a gente tentar entender um pouquinho de transformar a universidade na vivência que ela deveria ser, que é para a comunidade, e a interação. Então, nesse processo, a gente tem aprendido muito sobre movimentos sociais, a gente tem aprendido muito sobre convivência em grupo, a gente tem aprendido muito sobre organização, funcionamento da universidade, e isso faz com que esse processo seja cada vez mais rico, né? Tenha cada vez mais saldo, e que a gente se integre também, né, com o que a gente está tendo no Brasil, que iniciou com secundaristas e que a gente continua construindo aí. Sobre a consciência negra, é importante a gente destacar, né, que a comemoração do 20 de novembro, ela surgiu como uma contraposição a 13 de maio, a gente evocar uma memória da resistência, evocar uma memória da luta do povo negro no Brasil, e não mais simplesmente a abolição da escravatura, que foi um processo legal, um processo que até tinha raízes econômicas, que já estava se deteriorando, o sistema escravagista no Brasil, e que era necessário muito mais por um sentido econômico do que por uma política antirracista, né, ou uma política anti-eugenista. É mais um dia para a gente estar reafirmando por que a gente está aqui. Porque isso tudo que a gente está lutando, a Escola Sem Partido, a Lei da Mordaça, a PEC 55 e as retiradas de direitos que nós temos, quem sofre muito mais com isso, obviamente todo mundo, mas principalmente são as pessoas negras. Eu acho interessante também que a gente está dentro de uma universidade pública, dentro de uma universidade do interior da Bahia, localizada em um bairro que é periférico e que muitas das pessoas que moram aqui nesse bairro não alcançam o espaço da academia. E esse 20 de novembro também serve para a gente mostrar um pouco mais de nossa resistência em relação a isso. Porque a gente vê, por exemplo, que alguns estados já tiraram a 10.639, estão querendo tirar também parte da 11.000, que também faz parte dessa legislação que permite a obrigatoriedade do ensino de história afro-brasileira e história indígena. E uma das resistências que a gente tem, esse movimento de resistência negra de séculos, e que hoje a gente pode estar aqui discutindo, tem sim espaço para isso, é cobrar também das representatividades da cidade, do Poder Legislativo e das representações, tanto dos deputados estaduais, deputados federais, que votaram a favor, mais um momento, inclusive, de cobrança em relação a isso, e que a cidade de Eunápolis, ela precisa estar discutindo um pouco mais sobre isso, e que a universidade ela tem essa obrigação, na verdade, de estar discutindo e estar levando esse tipo de informação também, discutindo com a ampla comunidade acadêmica. Quando eu estudei na UNEB, é o seguinte, não existia, quem dera que no meu tempo tivesse grupos e movimentos assim, não tinha nada. E aí, na época, eu lancei a ideia para o então diretor, Mauro Roque, da gente fazer um movimento da Semana de Consciência Negra. E aí eu, Alexandre, na atividade, outros alunos, outras pessoas, na época, nós começamos esse movimento de sempre celebrar, fazer o Dia da Consciência Negra, com debate sobre essas questões identitárias, né? Que não ficasse apenas no folclore, no desfile, que até uma crítica, tá? A questão de como se faz Semana de Consciência Negra aqui em Eunápolis,
que eu acho que ainda as discussões ainda estão num campo muito raso, de não se debater o que envolve todas essas questões de consciência negra, né, as identidades, de todas as problemáticas negras. Aí, quando chega a Semana de Consciência Negra, faz lá comida típica, desfile afro e uma roda de capoeira, como se o mundo nosso, pessoas negras, se resumissem a apenas isso. Então, nós abrimos uma semana de debates com eventos culturais, trouxemos, inclusive, pessoas de fora, de outros grupos que já tinham esse trabalho, né, há mais tempo. E aí nós fizemos isso na UNEB, naquela época, 2006, 2005, 2006, por aí. E hoje tem vocês aqui, que bom, né? Continuando a luta, sempre, o movimento. E hoje estou feliz de ter vindo aqui apresentar o documentário, né, O Caminhos do Sagrado, o Sagrado Feminino no Candomblé, que eu fiz com a Luziene. Quero agradecer a vocês pelo espaço. Então, é importante a gente destacar isso, né? Como esses processos, muitas vezes, eles se assemelham, como a gente vê a história se repetindo quando os grupos marginalizados, os grupos que não têm acesso a direitos, eles começam a resistir, a dizer, não, a gente vai ficar aqui, esse espaço também é nosso, e fazer essa disputa, principalmente a gente vendo hoje todo esse processo que a gente tem no Brasil, o movimento negro, o movimento feminista, os movimentos pela liberação sexual, os movimentos LGBT, enfim. Eles se fortalecendo, a gente vê que isso também é um processo de empoderamento, é um processo de resistência, é um processo de mostrar que a gente pode ter um mundo mais igual, mais justo, mais fraterno, um mundo que, de fato, a gente consiga conviver e se harmonizar com as diferenças. Escravidão, e cantar, o seu amor era assim.